Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai com mais um vídeo aí da parte elétrica, né? Embora a gente esteja falando do mecanismo motor, né? Mas ele está muito ligado a características, né, elétricas do equipamento, né? Então a gente vai analisar a questão da RPM do motor trifásico com base nos dados de informação do mesmo, né? Então no caso é um motor trifásico, né? 3CV, 6 polos, né? E aí as características de ligação dele, né? 220, 380 ou 440 volts, né? Então dependendo do fechamento que você for fazer, ele pode ser ligado em uma dessas tensões, né? E aí a frequência do mesmo 60 Hz, né? Então para a gente calcular a RPM, a gente tem essa fórmula aqui, né? Que é com base na velocidade síncrona do motor, né? Aí depois eu vou explicar um detalhezinho, mas essa aqui é a fórmula, né? Já que ele é trifásico, ele leva em consideração essa referência, né, de 120, né, para cada grau de bobinamento do mesmo, né? Então ele fica 120 vezes a relação de frequência e dividido pelo número de polos, né? Então é uma fórmula bem simples, né? Então nesse caso aí a frequência a gente já tem indicada 60 Hz e a quantidade de polos também, 6 polos, né? O que a gente precisa. Então nesse caso aí a gente vai ter 120 vezes 60 dividido por 6, né? Então vai dar 1200 RPM, né? Só qual detalhe? Essa é a velocidade síncrona do motor, né? Ele tem ainda um fator de escorregamento, né, durante o processo, né, de funcionamento, né? Então ele perde um pouco dessa RPM para chegar à RPM final, né? Ele perde muito pouco, né? Aí aproximadamente ficaria 1160, 1140 RPM, né, de diferença, mas existe uma fórmula também que a gente vai estar vendo depois. Mas para a velocidade síncrona do motor, a rotação com base nos dados é justamente essa aí, 1200 RPM, tá bom? 1200 rotações por minuto. Valeu, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte da eletricidade, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise, né, de potência elétrica, né, em watts, né, e resistência em ohm, levando em consideração justamente a característica, né, de um sistema descrito, né, onde a gente vai levar em consideração a potência da lâmpada, né, e a resistência da mesma, o qual a gente vai ter aí como tensão 12 volts, né, e amperagem, né, e 6 amperes, né, a corrente, né, para ligação da lâmpada. Então nesse caso aí a gente vai querer saber a potência e a resistência da mesma. No caso, a potência vai ser justamente a multiplicação da tensão pela corrente, né? Ou seja, o U vezes o I. Então, nesse caso aí é simples, é só multiplicar um pelo outro, né? Então, no caso aí já está informado, 12 vezes 6. Então, multiplicando aí a gente vai chegar a 72 watts, né? Então, aí relativo à potência da lâmpada. No que diz respeito à resistência, vai ser justamente a divisão da tensão pela corrente, né? Então, nesse caso aí, 12 dividido por 6 vai dar igual a 2 ohms, né? Então, é a resistência da lâmpada aí indicada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre uma análise, né, referente à parte de medição, né, levando em consideração quais são os aspectos relevantes, né, para um processo confiável de medição, né, haja vista que é um sistema, né, um processo, né, comum nos ciclos industriais e que por muitas vezes acaba não tendo a consideração, né, pelo menos inicial, né, devida, né. Muitas vezes se leva em consideração apenas o aspecto de estar realizando a medição, né, de um determinado elemento em um determinado ponto, mas muitas vezes acaba fugindo do controle metrológico, né, devido ao sistema de controle de qualidade para aquele ciclo fabril específico, né, dependendo do produto que vai estar sendo fabricado. E isso aí muitas vezes acaba prejudicando, né, o desempenho da fabricação daquele determinado produto, né. Então, existem 4 pontos bem relevantes, né, para serem analisados durante os processos de medições, né. O primeiro leva em consideração a peça, né, ou seja, o elemento que vai ser medido, né, e esse ponto ele é muito importante porque muitas vezes a gente leva em consideração apenas a medição direta, né, ou seja, utilizar um instrumento de medição e ir direto naquela peça e fazer a verificação da mesma, né? Só que muitas vezes é comum, né, a construção
de ciclos específicos para uma determinada medição. Exemplo, será que um tipo de medição de uma peça cilíndrica é o mesmo tipo de medição de um automóvel, né, de uma chapa de um automóvel? Obviamente que não, né? Então, para cada tipo de peça vai existir um sistema específico. Obviamente a gente pode ter grupos de peças, né, que venham a ter o mesmo tipo de medição, mas é importante sempre analisar as características que vão fazer com que aquele elemento ele venha a ser efetivo ou não, né? O ponto onde vai estar sendo realizada a medição, a estrutura do mesmo, né? Então qualquer situação que venha a ter intercorrência no funcionamento daquele produto é relevante no que diz respeito à sua medição, né? Outro ponto muito importante é o operador, né? Hoje, mesmo com sistemas de medição automáticos, né? Exemplo como sistemas do tipo MMC, né? Máquina de medição por coordenada, né? Que podem estar trabalhando com base num programa pré-estabelecido, né? O operador ele se faz presente, levando em consideração as variações que o processo possa ter, né? E ainda é muito comum o tipo de medição direta pelo operador, né? Ou seja, utilizando instrumento de medição ou fazendo algum elemento de comparação, substituição, né? Então o operador acaba sendo parte vital desse processo, né? Então aí leva em consideração as características do operador durante a medição, né? Ou seja, quais são as técnicas que ele vai estar utilizando para que o processo ele venha a ser efetivo, né? E uma situação que é muito comum, né? Ou seja, de você ter variações metrológicas, né, de operador para operador, né? Então é importante ter aquele grupo de pessoas capacitadas, né, ou seja, que possuam de fato técnicas específicas para a medição daquele elemento, né, que venha a ser produzido, né? Então acaba sendo um ponto muito importante aí para o processo de medição, né, de controle de qualidade dos produtos. Outro ponto é o ambiente, né? Eu posso estar fazendo uma medição em um ambiente que não tem tanta hostilidade, né? Ou seja, um ambiente que não seja agressivo, levando em consideração temperatura, ruído, vibração, e posso estar em um ambiente que tenha tudo isso, né? Então, como é que eu vou estar mantendo o meu processo metrológico confiável com um ambiente como esse, né? O importante é saber que na fabricação, né, as estratégias que vão ser utilizadas durante o processo de fabricação para o controle dimensional daquele elemento, né? Ou seja, para que venha a ter o menos interferência possível, né? Então, outro ponto muito importante que é o ambiente onde vai estar sendo realizada a medição, né? E por último, o sistema que basicamente leva em consideração como é que vai ser o elemento, né, que vai estar realizando a medição, desde uma trena até uma máquina de medir por coordenada, né? Ou seja, se o operador apresenta problemas, como a gente falou, o sistema ele também pode apresentar problemas, né? Desde de uma calibração que não foi realizada corretamente, né, uma calibração que já passou da validade, até o instrumento realmente com defeito, né, acaba interferindo no ciclo como um todo. Então acaba sendo também muito relevante para o processo. Os 4 pontos acabam formando, né, um mapa muito relevante para os processos de medições, né? Então peça, operador, ambiente e sistema acaba sendo decisivo aí para um processo metrológico confiável, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre mais um vídeo da parte de pneumática, né? Hoje a gente vai estar falando, fazendo interpretação, né, de um diagrama pneumático. Esse diagrama a gente já fez interpretação aqui no canal, né, mas algumas pessoas pediram para falar dele novamente, né, e aí a gente vai falar sobre ele de novo, né. A gente acho que, se não me engano, a gente estava com áudio antigo, né, um sistema de áudio antigo, né, então o áudio não estava tão bom, então a gente está refazendo ele a pedido de um grupo de pessoas, tá bom? Bom, esse diagrama ele é bem interessante porque ele trabalha com um sistema, né, de atuação com base em uma válvula direcional que ela é pilotada pneumaticamente, né, que é justamente essa válvula aqui A0, né, essa válvula A0 que é essa aqui, né? Então ela é acionada pneumaticamente, né? Vocês podem estar observando aqui as indicações, né, justamente do direcionamento dela, né? Essa válvula aqui é uma 5 vias, ou seja, ela tem 5 conexões, né? Ou seja, 5 conexões de passagem por 2 vias de distribuição, né?
Então vocês podem estar observando que ela possui 1, 2, 3, 4, 5. São em 5 vias, e aqui a gente tem as duas linhas de passagem, né? Então ela acaba sendo uma válvula 5 duas vias. Essa válvula aqui, como eu falei para vocês, ela é acionada pneumaticamente, né? Mas vamos analisar o circuito como um todo. O primeiro ponto, a gente for observar, né, a gente tem aqui o sistema de distribuição, né, do ar comprimido, né, a linha de distribuição dele, né, que aí envolve tanto compressor, lubrefio, sistema de medição de pressão, enfim, está tudo resumido nessa simbologia. E daqui a gente tem a distribuição, né, então a gente tem aí 3 ramificações, né, que são essas ramificações aqui, vou colocar aqui de vermelho. Então a gente tem 3 ramificações aqui que estão pressurizadas, né? Ou seja, estão com ar comprimido no sistema. Tanto nessa válvula aqui A2 como nessa válvula A1, elas estão em um momento de bloqueio, né? Então o ar ele está chegando nesse ponto aqui, mas ele não está passando, né? Todas essas válvulas aí, essas 2 válvulas são iguais, né? Elas são 3 duas vias, acionada por botoeira e retorno por mola. Então ela está na posição normalmente fechada, né? Então o ar está chegando, mas ele não está passando pela válvula, né? Então ele é praticamente 1 ou 0, né? Então ele vai estar aberto ou fechado. Então nesse caso aí ele está fechado. Nessa ramificação aqui central, o ar ele está chegando aqui nessa válvula que eu tinha comentado que ela é acionada pneumaticamente, né? 5 duas vias, e ele está passando por aqui e chegando no cilindro pneumático, né? O cilindro pneumático aqui, então esse cilindro pneumático ele está recuado, né? Ou seja, a pressão ela está chegando na câmara dianteira do pistão, fazendo com que ele fique recuado, né? Então esse circuito aí em seu estágio inicial, né, da forma como ele está, o cilindro ele inicia recuado, né? Ou seja, ele não inicia avançado. E quem faz o comando para o cilindro avançar é justamente a válvula aqui A0, né, que é acionada pneumaticamente. E quem é que vai estar acionando essa válvula é justamente A2 ou A1. Né? A2 ou A1 é que vai estar acionando essa válvula. E aí, se a gente for observar aqui, se a gente acionar exemplo A1, a gente vai verificar que se a gente acionar A1, ou seja, ela mudar para a condição aberta, né, que é justamente a passagem aqui por essa indicação, né, a pressão ela vai estar chegando na válvula, só que ela não vai mudar de posição porque ela já está nessa posição inicial, que é justamente mandando pressão para a câmara dianteira do cilindro. Então A1 ele só vai ter efetividade quando o cilindro estiver avançado. Quando o cilindro estiver avançado, A1 vai fazer com que mande pressão para a válvula A0 e ela volte para a posição onde vai estar enviando ar comprimido para a câmara dianteira do cilindro, né? Então nesse caso, se A1 for acionado da forma como está, não vai ter mudança no estado físico do cilindro, porque não vai estar mudando a posição da válvula A0. Então, no caso, se acionar a válvula A2, aí a gente vai ter mudança na condição, porque a A2 ele vai estar mudando a posição de A0, onde a pressão ela vai estar passando agora para esse sentido, né? Então, a pressão agora ela vai estar de fato indo para a câmara traseira do cilindro, fazendo com que o cilindro avance, né? Então, é dessa forma aí que o cilindro ele vai estar avançando, tá bom? Essa é a explicação, né, de funcionamento do cilindro, do circuito, né? É um circuito simples. A gente já tem um vídeo falando sobre ele, mas só para a gente dar uma revisada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!